1 Timóteo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Deu para você compreender? Preciso que eu leia de novo. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente, então tem uma prioridade aqui para a gente. Eu cuido de todos, mas dou prioridade a alguns. Quem tem essa prioridade, diz a Bíblia, quem tem prioridade, são os da própria casa. Aí vai dizer, porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Estou lendo uma outra versão. Agora, o segundo texto que eu queria ler com vocês, folheie aí um pouquinho a sua Bíblia, é Cantares. Cantares 2, verso 15. Folheie aí, volte lá para o Antigo Testamento, porque Cantares tem um outro alerta que nos faz pensar. Cantares 2, verso 15. Olha o texto. Apanhai-me as raposas. Eu amo esse texto e a Bíblia é uma palavra, sem dúvida, inspirada mesmo, porque os detalhes são ricos. Olha duas figuras. Apanhai-me as raposas. Aí agora ele vai usar no diminutivo. As raposinhas. Existem raposas, existem raposinhas. Existem animais de um tamanho, existem animais de um tamanho menor. Pois é, olha a figura, que interessante. Que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Uma outra versão diz assim: peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Pois é. Lá no Novo Testamento disse que a gente precisa de dar prioridade aos de casa, aos da família. Precisamos de cuidar dele. E se eu digo, pastor, eu tenho fé a ponto de transportar monte, mas eu só nego o cuidado ao meu familiar, na verdade está dizendo o seguinte: olha, você é pior do que o descrente. Aquele que não crê é melhor do que você, que diz crer e que tem fé de transportar montanhas. Não é curioso pensar nisso? Pois é. Aqui, esse texto escrito por Salomão está dizendo o seguinte, que o que destrói as vinhas são raposas e raposinhas. Animais pequenos, que parecem ser inofensivos. O que uma raposinha pode fazer? Pois é, de acordo com Cantares, pode estragar a sua plantação. De acordo com Cantares, pode arrebentar com a sua família, usando a figura aqui. E eu concordo, irmãos, que na verdade as coisas que destroem a gente não são grandiosas, porque as grandiosas a gente se prepara para elas. As coisas grandes você já se assusta e já se prepara para lutar contra elas. Pois é, mas as pequenas não, as pequenas a gente vai se acostumando, vai se acostumando. As raposinhas, quando de repente tomei uma rasteira, caí. Aí eu quero ler o terceiro texto. O terceiro texto é provocador, que é Provérbios no capítulo 26, verso 20, só a primeira frase. Provérbios 26, verso 20. Olha aí. Eu preguei um dia no encontro de casais sobre esse verso, que não é o que eu vou falar aqui hoje. O assunto não é para encontro de casais, mas esse verso é interessante. Olha o que Provérbios diz: sem lenha, o fogo se apaga. O que eu vejo é que muitas famílias são destruídas e as pessoas dizem, e dizem com razão. Elas dizem assim: mas eu não fiz nada.
Esse é o problema, que o não fazer nada é uma atitude. Falando num contexto familiar, se eu não coloco lenha, eu não fiz nada, o fogo apagou. Eu deixei de colocar lenha. E é interessante a figura da lenha, né? Quem aí tem fogão de lenha sabe que uma lenha não pega fogo sozinha. Ela só queima com mais uma. Lenha é o seguinte, você pôs uma madeira aqui, outra aqui, mais outra cruzada aqui, aí que tem fogo. Se você deixar uma solitária, o fogo vai apagar. Então me ensina que uma lição, falando no contexto familiar, é que no contexto familiar a gente precisa de várias lenhas, sabe? É um conjunto de coisas, não é uma só. É uma aqui, outra cá, que faz o fogo ser mantido, porque sem lenha, o fogo se apaga. Eu trouxe 10, irmãos. Pastor, mas que tantão? Pois é, na verdade, eu trouxe 10 aqui situações que podem destruir a nossa família, mas não se resume a essas 10. Quem dera se fosse apenas essas 10. Mas, na verdade, poderíamos dizer que são infinitas. Aquilo que destrói a minha e a sua família. Mas eu trouxe 10, pensando que essas 10 talvez sejam aquelas que a gente tem que dedicar mais força, mais atenção a respeito delas, para que a minha família e a sua família não seja destruída. E eu concordo, irmãos. Eu acho que o diabo não é bobo, não. Conforme aquela música que se canta por aí, eu nasci há 10 mil anos atrás. Esta música retrata bastante o que é o diabo com relação a mim e a você. O diabo é criatura, tanto quanto você e eu. Deus o criou, tanto como você e eu fomos criados. Porém, ele é uma criatura celestial, espiritual. E esta criatura, que era um anjo, caiu agora em pecado? Pois é. Não é bobo, não dá tiro no escuro. Sabe do que faz e o que faz, faz com excelência. Qual a razão dele querer destruir tanto a família? Porque a família é a raiz da sociedade. Se arrebentou, você ouve pregadores falar isso aqui, parece jargão, que é repetido, mas é um fato real. A família é a matriz da sociedade. Por que a sociedade vai bem? Porque dentro de casa está bem. Se destrói o seu lar lá dentro, isso vai se refletir, socialmente falando, vai se refletir no seu trabalho, vai refletir na escola, reflete em todas as áreas. Não é à toa que ele foca na família para destruir. E ele não é bobo, ele sabe que o que destrói é raposinha. Se ele aparecesse para nós chifrudo, diante de nós, aquele bicho mais horrível que a gente vê em filmes, a gente corria fora. Já detectei, é diabo. Estou longe, pois é. Mas não é assim. A Bíblia diz que ele é sagaz, ele é astuto, ele aparece de forma sutil, sabe? Quando você acordou, o tombo já aconteceu. Infelizmente, a gente tem que lutar contra essas situações e diz Efésios 6 que a gente tem que munir das armaduras de Deus. Se não for com as armaduras de Deus, eu não consigo vencê-lo. Por que eu não consigo vencê-lo? Porque embora ele seja criado como eu sou criado, ele era anjo. Eu nunca fui anjo. Eu sou gente. O diabo, não. Portanto, eu tenho uma coisa que ele não tem, eu tenho corpo, né? Você tem corpo, eu tenho corpo, o diabo não tem corpo. O diabo é um ser espiritual. E ele não consegue estar em todo lugar, em todo tempo, ele não é onipresente. Se ele estiver em um lugar, ele está ali. Enganadamente, muitos pensam que ele está em todo lugar. Não, ele pode ter os seus diabinhos, os seus agentes espalhados, ele tem. Mas, se tratando ele está em determinado lugar. Agora, ele é astuto. Ele sabe dar o tiro, ele sabe enganar, ele sabe tentar, ele sabe induzir. Agora, nós podemos vencê-lo pela palavra com o Espírito que Deus nos deu. A Bíblia nunca mandou a gente fugir dele. A Bíblia manda a gente resistir a ele.
Agora, eu posso resistir, não na minha força. E eu sou louco se fizer. Eu resisto na força que Deus tem e dá a mim pelo seu Espírito que habita em mim. Então, eu queria separar aqui algumas situações que levam a nossa família ao fracasso, e eu separei 10. Vamos comigo. Primeiro, talvez você pode pensar, pastor, é tão óbvio que o senhor vai falar. Pois é, hoje eu queria passar o pano, de repente aí no seu conhecimento, te lembrar de algumas coisas que você já sabe. Não vou trazer algo novo aqui. Mas o que leva a nossa família ao fracasso? Primeiro, a falta de amor. A falta de amor leva a nossa família ao fracasso. E falta de amor é algo que se torna crescente. Hoje eu amo menos, amanhã amo menos ainda. Depois amo menos do que amei. Quando eu acordo para a situação, o amor já não existe no meu coração. E eu vejo uma geração que está equivocada para entender o que é amor. Amor não é sentimento. Vocês já ouviram N pregadores que passaram por este púlpito repetindo isso. Mas eu quero te lembrar, amor não é sentimento. Eu parei de sentir. Pois é, amor, quem disse você que é sentimento? Amor pode se tornar um sentimento, mas a raiz dele não é um sentimento. Amor é um mandamento. Deus mandou a gente amar. Então é uma questão de obediência. Eu opto te amar, eu escolho te amar, eu faço isso por obediência, não é porque sinto. Eu já preguei aqui, estou repetindo agora, a idade me faz repetir algumas coisas. Em Cristo você pode amar pessoas das quais você não gosta. Em Cristo, embora eu não goste do que você faz, eu não gosto do que você fala, eu posso te amar. Porque amor é uma decisão, é um mandamento. A Bíblia mandou a gente amar uns aos outros. Portanto, o amor é indispensável, irmãos. E o que destrói a gente dentro de casa é que o amor, em muitos lares, deixa de ser uma obediência. Por causa de algumas coisas, vão sufocando, você vai perdendo o encanto, e você enganadamente acha que é um sentimento. Não amo mais. Eu já lidei tantas vezes no casal, eu quero separar, por qual razão? Eu parei de amar. Eu falei, meu filho, então decida amar. Decida amar a partir de hoje. É uma questão de decisão. Embora tudo é mais complexo na realidade do que quando a gente fala. Eu sei que cada caso é um caso que tem que ser analisado com carinho. Agora o problema, irmãos, é que não existe amor só verbal, como eu digo aqui, verborrágico. Amor que é da boca para fora, esse amor não muda a vida de ninguém. O amor precisa ser materializado. Eu falo, mas eu demonstro. Eu falo e faço. Como que eu materializo esse amor? Tornando a sua vida uma vida melhor. Pois é, a falta de amor tem sido, sim, uma raposinha que tem destruído muitos lares. Segunda raposinha que destrói lares, a falta de comunicação. Este é o mal do século. É interessante, nós temos, né? Eu estou aqui não com o celular, estou com o tablet, mas a gente está numa cultura da comunicação. Eu falo com alguém que está no Japão em tempo real, eu falo com alguém que está na Alemanha em tempo real, facilidade de comunicação. Mas num tempo de tanta facilidade, troquei ele. Põe e vê se está o terceiro. Eu troquei a ordem no meu aqui. Falta de comunicação. Nós estamos nessa facilidade para comunicar, mas ao mesmo tempo tanta falta dela dentro de casa. Comunicamos com alguém que está na Europa, mas não comunicamos com alguém que está no outro quarto, na outra sala. Os longe se aproximaram por meio da comunicação, mas os de perto se afastaram. E é interessante que quando a gente briga na família, qual que é a primeira coisa que a gente faz? É cortar a comunicação. Não é isso? Casais, casados. Quando você tem uma intrigazinha ali com o seu cônjuge,
Qual que é a primeira coisa que você faz? É emburrar. Não comunico. Pois é, a hora que deveria a comunicação ser a melhor, ela é cortada. Porque a cura vai vir por meio do diálogo, mas quando a gente está mal, a primeira coisa que a gente faz é cortar a comunicação. Existe comunicação verbal, estou usando ela para falar com você. Comunicação verbal que você fala, né? Sai da sua boca, é expressada, é audível, verbal. Mas concorda comigo que tem a comunicação não verbal, a gestual? Se eu fizer aqui, o que eu estou falando com você? Eu falei alguma coisa verbalmente? Não disse nada, mas o gesto comunica. Então, dentro da família, eu posso estar comunicando algo sem falar. Está compreendendo a minha imagem? Eu posso estar comunicando algo para o cônjuge, para os filhos, ainda que calado. Se eu fico quieto, estou em silêncio, não estou falando nada, mas eu estou comunicando alguma coisa. Eu digo, olha, te amo, tá? Com a minha cara descendo, meu bem, te amo. Eu falei com ela que eu a amo, mas a minha cara, o meu gesto, não representa que eu a amo. Qual que ela vai acreditar? Naquilo que eu falo ou naquilo que ela viu? Ela acredita naquilo que ela viu. Não naquilo que... Embora eu falei, eu amo, mas a minha postura, a minha comunicação não verbal passou uma outra imagem, uma outra mensagem. E ela acredita naquilo que ela vê. Então, dentro de casa, você tem que entender o seguinte, que silêncio fala, gestos falam, posturas falam. Existe a comunicação não falada. E talvez essa comunicação seja mais importante do que a falada. Porque eu posso dizer que amo, mas se eu não expresso isso, com gesto, com postura, com vida, você não acredita que eu te amo. Terceiro, que agora você volta para o segundo, Kenny, por favor, a falta de compatibilidade, a terceira raposinha. Aí eu já quero dizer para você o seguinte, o que é ser compatível? Na minha palavra aqui, não é ter o mesmo gosto, pensar da mesma forma. Porque muita gente procura pastores e dizem assim, pastor, nós queremos divórcio, nesta família não dá para viver porque nós somos diferentes. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém é igual. Por mais que se você tem um cônjuge que tem uma certa familiaridade, compatibilidade com você, louve a Deus por isso, mas a maioria são extremamente diferentes. Então o que isso está dizendo em ter essa compatibilidade? Eu estou dizendo ter alvos iguais, objetivos compatíveis, propósitos compatíveis. Isto é, embora pensamos diferente, embora gostamos de coisas diferentes, nós queremos chegar no mesmo lugar. Concorda comigo? O que destrói muitas vezes famílias é que pensam diferente, ok, falam, gostam diferente, mas o objetivo não é o mesmo. Um quer chegar lá, o outro quer chegar cá. Resultado? É só uma questão de tempo. Ninguém aguenta viver dentro de um contexto familiar onde cada um está puxando para uma ponta. Ele puxa para lá, ela puxa para lá, os filhos querem ir para lá, os netos estão querendo ir para lá. Ninguém suporta viver num ambiente onde propósitos não são compatíveis. A gente precisa andar dentro da mesma missão. Isto é, gostando de coisas diferentes, pensando diferente, mas todos nós estamos querendo chegar daquele lado lá. Nós vamos chegar junto lá. Quem segura uma família que assim pensa? Mas a falta de ter propósitos iguais, objetivos iguais. Eu vejo maridos sonhando sonhos solitários, mulheres sonhando sonhos solitárias, filhos sonhando sonhos solitários, cada um com objetivo, mas o objetivo é só. Ninguém vai junto, ninguém pensa junto, ninguém caminha junto naquela direção. Pois é, a frustração bate, dói, machuca, e é difícil prosseguir num cenário assim. Então, o que eu digo aqui, mulheres, maridos, filhos, caminham junto com um ideal familiar. O nosso objetivo agora é este, nós vamos todo mundo lutar em cima disso. Porque se você alcançar o objetivo, todo mundo está ganhando. Isso é família.
Mas eu vou em quarto lugar. Essa aqui dói um pouquinho. Quarto lugar. O que destrói uma família? Violência verbal e física. Pastor, o senhor está falando isso para crente, infelizmente. Está difícil encontrar crente entre os chamados evangélicos hoje. O que há de crentes cristãos, casais que a violência verbal e até mesmo física é uma realidade, vocês se assustam. Dentro da igreja, pastor, é tão gentil, rapaz. Dentro da igreja sorridente, está no culto, cumprimenta, conversa com todo mundo. Mas dentro de casa é um Nabal, como diz a Bíblia, duro no trato. Dentro de casa é seco, é árido. Dentro de casa é frio. Dentro de casa é grosso. Dentro de casa é cruel. O que as pessoas veem na sociedade não é aquilo que você vê dentro de casa. E violência ela pode ser verbal, onde as palavras ofendem, as palavras maltratam, verbal. Mas o problema é que, geralmente, alguém que começa por esse caminho, da violência verbal, acaba chegando na violência física. E eu sei que eu estou falando para gente crente, gente que conhece ao Senhor, mas se trata de uma realidade até mesmo verdadeira entre cristãos. Mulheres cheias de Deus que estão debaixo de maridos cheios de si, cheios de ódio, cruéis. E eu queria dar aqui para vocês, irmãs, alguns sinais na expectativa de que talvez o silêncio de vocês possa ser hoje escutado e possa ser hoje direcionado por uma palavra bíblica para o seu coração. Eu queria dar alguns sinais de que pode ser que dentro da sua família, se esses sinais estiverem acontecendo, já acenda o sinal amarelo, um alerta intenso, que pode partir para a violência física, e essa violência física pode estar bem perto. Alguns sinais. O primeiro sinal que um cônjuge, falando exatamente, principalmente do marido, do homem, pode estar dando a você, que é um péssimo sinal, é o domínio. Alguns homens começam a achar que a sua esposa é sua serva. Ele começa a dominá-la. Ele começa a possuí-la, no sentido de que ela se torna uma propriedade dele. Quando o seu marido começa a fazer de você uma dominada, alerta, sinal aceso, porque já começa a ter ali uma inclinação forte para o próximo passo seguir, que é a violência física. Começa a tratar você como uma serva. O segundo sinal é o isolamento. O que é o isolamento? Ele começa a proibir você de você fazer determinadas coisas. Ele começa a isolar você, de repente começa a aprisionar você dentro de casa. Você não pode sair, aprisiona você contra relacionamentos fora de casa. Olha, você não pode ter amigos, você não pode conversar com fulano, você não pode cumprimentar gente na rua. Você percebe que está isolando você? E está aprisionando você? Pois é, este é um sinal terrível, que eu digo para você, mulher, se dentro da sua casa isso está acontecendo, já fique alerta, já comece a pedir ajuda e vou te mostrar como. O terceiro sinal é o sinal da ameaça. Há homens que começam a ameaçar. Se você fizer tal coisa, hein? Eu vi gente, e já soube de gente, que o marido, por exemplo, ameaçando a esposa, com a esponja na mão, diante de um cenário ruim, ele pega a esponja e faz tipo um gesto para a esposa. Tipo assim, se você fizer tal coisa, o que eu estou fazendo com essa esponja, eu vou fazer com você. Ameaça. Sabe? Ele demonstra, olha, pega uma faca, ou faz com a mão. São sinais de ameaça que ele dá ao cônjuge. Pastor, o senhor está louco. Eu queria estar. Eu gostaria muito de estar, mas não estou. Sinais de que a agressão física pode estar próximo de acontecer. É quando essas ameaças começam a acontecer. Pois é. O último sinal, embora existem outros,
é a intimidação. Ele vai tentar intimidar você, falar coisas para pressionar você. Se você contar para alguém, acontece isso aqui com você. Se você fizer tal coisa, eu faço outra. E você se sente oprimida. A mulher costuma dizer, chama a polícia, hein? Chama a polícia que eu arrebento com a sua vida. Chama a polícia que eu mato você. Começa a intimidar, sabe? E muitas vezes a mulher intimidada, ela se esconde por trás daquele medo, dizendo e pensando o seguinte: se eu fizer tal coisa, ele acaba comigo, então é melhor o silêncio. E muitas mulheres apanham e são tratadas pelo cônjuge de forma tão cruel e se mantêm em silêncio. Pastor, eu estou começando a ver isso, esses sinais. Eu queria dizer para você uma coisa: arruma alguém que você confia, que seja um confidente, um amigo, uma pessoa que é de confiança, para você expor o que está acontecendo e pedir ajuda. Ore a Deus. E em qualquer evidência, sinal de violência física, não chame o pastor, chame polícia, urgente. Então, estou dizendo aqui para a gente que está me assistindo, não sei de onde nem quando, se o seu marido trata você com violência física, chame a polícia, comunique a polícia, o mais rápido que você puder. Mas, pastor, se eu fizer, eu corro risco. Você corre maior risco se não fizer. É isso que eu quero te mostrar. O seu silêncio pode lhe custar a sua vida. Então, comunique a polícia o mais rápido possível. Por mais que a polícia não possa te dar 100% de segurança, ela pode te dar alguma coisa de segurança, mais do que se você não falar. Então, comunique. Eu já lidei com casais onde a esposa diz: pastor, meu marido me bate. Polícia, liga a polícia agora. Este homem não deve estar nem no seu quarto, nem na sua casa. Este homem tem que estar na cadeia. Porque um cara que levanta a mão para uma mulher, esse cara é covarde. Esse cara não tem direito de existência social. Esse cara tem que estar preso. Então, mulheres, se o seu marido levanta a mão para você, bate em você, comunique à polícia o mais rápido possível. Essa é a primeira coisa que você deve fazer. A segunda coisa é arranjar alguém que seja da sua confiança para você compartilhar. Agora, preste atenção na palavra confiança. Não é qualquer pessoa. É gente que você confia. Gente que você sabe que pode lhe oferecer algum tipo de ajuda. Se não for confiável, é melhor que você não fale. Mas são situações que destroem. A quinta situação, ou raposinha, é a infidelidade. Existe pelo menos 3 tipos de infidelidade. Existe a fidelidade real, a infidelidade real, que é aquela que existe o toque, existe o contato físico, onde o marido ou a mulher foi infiel. E esta infidelidade se materializou. Existe isso. Mas existe também a segunda infidelidade, que é a virtual. A virtual é um Zap Zap, um Facebook, a internet. Eu, embora seja fiel à minha mulher, a mulher ao marido, na vida real, ela pode ser infiel na vida virtual. Então, tome muito cuidado, que esta infidelidade virtual, ela pode chegar na real. E a terceira infidelidade, eu vejo esta acontecer intensamente, que é a infidelidade sentimental. Estou com você fisicamente, mas não estou com você sentimentalmente. Os meus sentimentos já não anelam, não desejam, não te querem, embora eu esteja junto. Existe essa infidelidade. O meu sentimento está para com A e não está para com B. Infidelidade. Pastor, tem o que fazer? Claro que tem. Tudo na Bíblia tem remédio. O problema é que às vezes a gente só nega o remédio. E a tragédia acontece. Sexto problema que pode arrebentar com a nossa família é a inversão de papéis. Mulheres fazendo o que os homens deviam fazer, os homens fazendo aquilo que as mulheres deviam fazer.
Quando a gente prega, igual eu preguei agora em maio, sobre o papel do homem, o papel da mulher, rapaz, eu recebo inúmeras mensagens. Discordo disso, pastor. Não gostei daquilo. Como que? Fui visitar uma família, eu ouvi tudinho, não é da nossa igreja, eu ouvi tudinho, só diz, mas discordo disso, você pode discordar. Que não é eu que inventei, não, é a Bíblia. Você não está discordando do Alexandre, você está discordando do que a Bíblia diz, a não ser que aquilo que eu tenha dito não seja bíblico. Se o que eu disse não for bíblico, você pode discordar de mim. Agora, é bíblico, você não pode negar. É bíblico. A inversão de papel. Nós estamos numa geração, eu trouxe aqui, deixa eu ver se eu coloquei aí, Kenny. Passa um para mim se eu coloquei aí. Olha só quando a figura do homem, a figura paterna, esta figura, ela é omissa dentro de casa. Quando eu digo omisso ela existe, mas ela não cumpre o seu papel. Porque há famílias que a mãe cria o filho sozinho, ou porque o marido morreu, o pai ou separaram, por alguma razão ele está ausente, mas aqui ele está presente, mas embora presente está omisso. Olha o resultado que isso pode gerar ao filho. Suicídio de adolescente se torna maior quando o pai é omisso dentro de casa. A figura paterna existe, mas ela não faz a sua função. Pois é, suicídio do adolescente está mais propenso a acontecer nesses casos. Isso aqui são pesquisas, são estatísticas. Quando a figura masculina é omissa, a probabilidade do homossexualismo se torna muito maior. Porque não há referência, não há parâmetro, o filho fica desgovernado em termos de parâmetro. E aí, a referência que devia ser o pai é um youtuber, é uma rede social, é um famosinho. E hoje, o que os nossos filhos imitam, o que a nossa geração imita, são aqueles que não deviam ser imitados nunca. Infelizmente. Hoje, se fazer sucesso, a gente tem que questionar a gente. Eu vou falar disso aqui à noite. Tem um vídeo no YouTube, um vídeo, sobre o cara falando sobre soltar pipa. Soltar pipa. 7 milhões de visualizações. O dia que soltei pipa. Aí você pega um vídeo, como andar com Deus, como obedecer a Deus, o que Deus requer de mim. 20 visualizações. Aí a sociedade diz o seguinte, pastor, por que está acontecendo? O que está acontecendo? Está acontecendo é que a gente valoriza o soltar pipa. 7 milhões, o dia que soltei pipa. Está vendo o interesse? E essas são as pessoas que os nossos filhos muitas vezes estão olhando e invejando. Eu queria ser igual a ele. Aquele menino Felipe Neto foi um dos maiores youtubers em termos de inscritos da nossa geração. Está conduzindo uma geração aí, coitado do pastor. O pastor acha que é ele que está influenciando. O menino passa a semana inteira ouvindo Felipe Neto. Aí vem para a igreja, 1 hora de escola dominical. O que você acha que influencia mais? A semana toda ouvindo bobagem, 1 hora ouvindo a palavra de Deus. Ainda bem que a Bíblia é Bíblia. Porque se não fosse. Então, olha o terceiro resultado. Filhas que buscam em outro homem a falta da figura paterna, já que ela não teve uma referência, aquela ausência, ela tenta suprir com outros homens, moças carentes, moças que não podem ver um menininho mais bonitinho, que ela já se derrete, fica encantada, e algumas se cortam, algumas prejudicam o seu próprio corpo em busca de um suprimento emocional que foi sonegado em casa. Loucura, mas é realidade. O poder da autoridade, a proteção, isso tudo é sonegado quando a figura paterna está omissa. Quer ver? Eu coloquei ponto 2 aí, Kenny, passa para mim, por favor. Quando a figura paterna é possessiva, porque tem aquele homem que está dentro de casa, ele é presente, ele não é omisso, mas ele é o contrário. Ele já parte para o exagero. Ele já parte para o machismo, ele já parte para o autoritarismo, que faz tanto mal quanto a omissão faz. Em casos de homens possessivos, filhos são castrados do seu poder de decisão. O homem acha que é ele que tem que ditar, fazer tudo, e decide pelo filho. O filho cresce e não sabe decidir se quer picolé de limão ou se quer picolé de morango.
Nós estamos numa geração, gente, quão difícil tem sido as pessoas, falando de crianças, adolescentes e alguns jovens, a tomarem decisão. Porque muitas vezes foram acostumados a alguém tomar a decisão por eles. O dia em que tem que tomar uma decisão, nem essas mais bobinhas, né? Que picolé que você quer? Qual o sabor? Não consegue. Tem que pedir papai, porque papai é possessivo, sempre fez aquilo em prol do filho. Então, homens, mulheres, cuidado para você não estar criando dentro de casa uma criança que não vai estar preparado para viver nesse mundo. O mundo é cruel. Você devia estar preparando gigante. Você devia estar preparando batalhador, batalhadora, gente que vai enfrentar este mundo cruel que tem se tornado pior. Então, não crie numa redoma de proteção, não, porque na hora que ele se deparar com este mundo, vai ser muito mais difícil. Homens adamados. O que é homem adamado, né? Homem adamado é um homem trejeitinho, sabe? Perdeu a virilidade, masculinidade, macheza, os homens delicadinhos, qualquer coisinha, ai, qualquer coisinha está cheio de, não me toque, homens, os que deveriam ser a referência, os que deveriam dizer, pode bater o problema aqui no meu peito, eu sou homem. Pois é, esses homens estão se acovardando, e resultado, mulheres muitas vezes têm assumido esse papel, pela omissão, por causa de ter um homem adamado, ela, não, esse homem mesmo tão fraquinho, deixa eu fazer, porque não faz. Pois é, você está percebendo que um abismo chama outro abismo, e vai virando assim. Ó. Aí mulheres sobrecarregadas, sufocadas, sabe? Mulheres que não conseguem respirar, falando no sentido figurado, estão assim, ó, pesado. Filhos dependentes que não amadurecem. Eu li uma pesquisa que diz o seguinte, que a adolescência hoje começa mais cedo e termina mais tarde. A adolescência para nós é de 12 a 18. Mas os meninos estão entrando mais cedo na adolescência. Crianças de 10, 9, já se consideram adultinhos. Já estão passando maquiagem. Menina de 9 anos quer maquiagem. Ela se sente moça. Eu estou falando 9, né? Poderia ter reduzido, né? Ela entra mais cedo na adolescência, mas sai mais tarde. Moças de 20 anos, mas adolescente. Deviam estar preocupadas com formação, deviam estar preocupadas com emprego, não. Mas estão preocupadas com a blusinha que tem que comprar, de pagar 12 vezes, porque ela quer impressionar, quer exibir. Ela quer, sabe? É o que criança quer, não amadureceu. Pois é, realidade é uma realidade da nossa geração, infelizmente. Vou pular, vamos para o 7º. Deixa eu ver se eu pus na ordem certa aqui. Aqui uma palavra para o casal. O que tem destruído casais? Independência total. Escute o que eu estou para te dizer aqui. Isso aqui eu aprendi como pastor e eu louvo a Deus por isso. Toda família tem que ter cumplicidade e individualismo. O casal precisa ter coisas que ele faz junto, marido e mulher. Mas também precisa ter coisas que faz separado, individual. O homem tem que ser, eu gosto de futebol. Ele tem um momento dele que ele vai lá jogar bola. E a esposa não vai na cola dele, eu vou com você. Não, tem que te vigiar. Aí está ele no campo, só tem homem, a mulher está lá colada. Porque para vigiar o cara. Porque não pode fazer separado. Não. A gente precisa de ter cumplicidade, fazemos coisas juntos. E a gente precisa ter individualidade, fazemos coisas separadas. O que ela gosta? Ela queria ir lá na casa da amiga bater um papo. A Cris de vez em quando vai e fica 3 horas. Vai bater um papo. Meu bem, o que você vai fazer 3 horas? Fiquei conversando, tá certo. É o momento dela. Agora não, você não pode. Claro que pode. A gente tem que ter um momento de individualidade. Eu faço alguma coisa que eu gosto de fazer. O cara gosta de andar na motoca. Não tem problema nenhum, não. Ele vai. Só que lá, andando de motoca, ele se porta como um marido, não como solteiro. Entende? Lá, eu vivo a vida conjugal, mesmo não estando com a minha mulher presente. Eu preciso contar isso aqui, embora seja coisa que é boa a respeito de mim, que contar historinhas boas a respeito da gente não é bom. Mas eu estava em Conceição de Ipanema, tinha recém-casado,
Peguei uma carona com um cara de Fusca. Fusca. Aí Fusca tem aquele negócio no carona, vocês lembram, né? Que você segura aqui. Vou falar a palavra que chama aquilo não, que é feia, mas você já sabe. Você segura aqui. Eu entrei no Fusquinha, Conceição de Ipanema desse tamanhozinho, mas pequeno, mas entrei. Quando eu entrei no Fusca, segurei naquele negócio, o cara do meu lado falou, passou uma mulher na rua. Ele olhou e falou assim, que mulherão, hein? Falou comigo. Rapaz, nem pastor é respeito mais não. É? Aí eu falei, rapaz, mulherão é o que eu tenho dentro da minha casa. Porque eu estava indo almoçar. Eu falei, minha mulherona, ela está lá fazendo almoço para mim. E ficou assim, sem, sabe? Estou falando que toda vez eu sou bom. Não. Estou falando que esse dia, você precisa de... Esse dia eu fiz isso. Você precisa de honrar a sua esposa, ainda que ela esteja ausente. Mas independência, nunca total. Parcial pode. Aí eu gosto de sair com um amigo, fazer tal coisa, bater um papo, pode. Equilíbrio, né? Acho que a palavra-chave seria equilíbrio. Oitavo. O que pode arrebentar com a nossa família? A má administração financeira. Ô, gente, tem gente que casa por causa do dinheiro, né? O sujeito olhou e falou assim, mas achei o baú da felicidade, vou casar. O sujeito tem dinheiro, pois é, entrou. Mas tem gente que divorcia pela falta dele. Ou porque ele não existe, ou porque ele é mal administrado. Tem, mas é mal administrado. Eu queria dar uma dica para vocês. Procurem saber e conhecer a respeito desse assunto. Como administrar melhor o que você tem? Porque com 1.000 que você tem, se você tiver boa cabeça, esse 1.000, ele se torna 2.000. Com boa cabeça, ele paga as contas, mas com cabeça ruim, 2.000 não pagam a conta. Então, cuidem desse assunto. Administração financeira. E vou lhe dizer uma coisa, existem inúmeras pessoas capazes, boas, no YouTube. Aí você está vendo um vídeo lá de o dia que soltei pipa, que não agrega nada à sua vida. Veja um vídeo, como que você administra o dinheiro que você tem. Pelo menos vai agregar valor à sua vida. Isso tudo está gratuito. Mas o problema é esse, né? É que o vídeo o dia que soltei pipa, 7 milhões. Dói, né? Machuca. Existe o homem que não sabe administrar, existe a mulher que só quer gastar. O oposto também é verdade. Existe um homem que só quer gastar e existe a mulher boa administradora, né? O que eu estou dizendo é, a gente precisa cuidar desse assunto. Porque esse assunto financeiro é uma raposinha. Se não cuidado, destrói a vinha. 9, estou terminando. Esse aqui é um alerta. Desrespeitos e interferências externas. Deixa eu começar pelas interferências. O que são interferências externas dentro da família? É quando a sogra e o sogro dão pitaco. Não pode! Mas foi viajar? Quem é você? Casou, meu filho, agora não é sua família mais não. Eu sempre digo, já quando converso com casais que vão casar, eu digo o seguinte, olha, agora você vai ser a família A, viu? Antes a família A era você, papai e mamãe. Agora não. Agora papai, mamãe e família B. São importantes, mas é B. Família A agora é a vida conjugal. O que eu vejo de pitaco, sabe? De gente, ou que é parente, que na maioria das vezes é maior, ou que nem é parente, mas está perto e fica assim dentro do casal, ó. Fala uma coisa para a esposa, fala uma coisa para o marido, tentando dar pitaco, interferindo. E o problema é que muita gente aceita. Homens que têm problema na vida familiar, correm para a mamãe e para o papai. Ah lá, papai, o que fez comigo? Aí o que o papai faz? O papai toma o lugar, a dor do filho. Às vezes o filho está errado, mas porque é filho, vem cá, filho. Não, nós vamos resolver isso. Você casou com uma bruxa, né, filho? Você casou que não presta. E às vezes é a bruxa que está certa. Só que o pai toma partido. Por causa do sangue. O que eu tenho visto de uma geração assim, acontece um problema, corre para o colinho do papai, corre para o colinho da mamãe. Gente, eu nunca contei um problema conjugal para o meu pai. Nunca contei. Está aí. Pode perguntar ao meu pai.
Agora o problema que eu vejo é o seguinte: primeiro probleminha, já vai correr para o colo da mamãe, a moça vai, mamãe, ele fez isso comigo, mamãe. Ah, gente, ou seja, eu abri portas para interferência, e isso não pode acontecer na vida conjugal. E desrespeito. O que é o desrespeito na vida conjugal? É quando não há respeito. Eu disse, existe o desrespeito tete a tete, e existe o desrespeito quando não se está presente. A mulher está lá no grupo de amigas, batendo papo. Aí sempre no grupo de amigas, eu não sei por que se fala dos maridos. Aí no grupo de amigas alguém falou assim, meu marido fez isso. A outra, você que não viu, meu marido é uma jaca. Você que não sabe do meu. Aí é uma comparação de quem tem um pior marido. Vocês estão rindo porque vocês sabem do que é. Ou seja, a gente desonra o marido da gente, quando na verdade eu devia honrá-lo. Se você não tem características positivas para falar a respeito do seu, pelo menos então não fale das más. Fica calada. Se você não tem algo bom, então que não fale do ruim. Agora uma geração que desrespeita, sabe? Eu acho o Lenilson falou isso comigo, eu concordo com ele. Lenilson disse assim para mim, se eu estou dizendo errado, Lenilson, pode brigar. Lenilson disse assim, pastor, sempre o que a gente tem dificuldade em fazer é o que a Bíblia manda a gente fazer. Correto? A Bíblia manda o marido amar a esposa, porque o marido vai ter dificuldade de amar a esposa. A mulher não vai ter dificuldade. A Bíblia não manda a esposa amar o marido. Parar para pensar nisso? A mulher ama. Agora, o que a Bíblia fala para a mulher? Mulher, respeite o marido, porque a mulher vai ter dificuldade de respeitá-lo. Eu estou vendo uma geração de desrespeitosas, mulheres que não respeitam. Não respeitam nem o marido dentro de casa, não respeitam ninguém, né? Pelo menos dentro de casa ela devia respeitar. Pois é. Desvalorização, sabe? Numa conversa que eu tive com o Lenilson há pouco tempo, a gente falava a respeito desse assunto. Gente, se tem algo que tem acontecido é desvalorização. Pense, não vou te responder, pelo menos a minha opinião, mas pense, por que nós elogiamos os mortos e criticamos os vivos? Pense. Morreu, os elogios são os melhores. Está vivo, só a crítica. Enquanto está vivo, não presta, faz isso, é errado, não é dá. Morreu, agora tem elogio. Por quê? Pensa aí um pouquinho. Por qual razão você acha que a gente ama elogiar os mortos, mas não fazemos com os vivos? O que tem de cônjuge que não valoriza o outro? E infelizmente eu sinto muito em dizer-te, há pessoas que só serão valorizadas depois que morrerem. Há pessoas que só serão valorizadas depois que morrerem. Infelizmente. Não é porque você é ruim, irmão, irmã. É porque nós estamos numa geração cruel. Tem que perder para valorizar. Perde bens depois que valoriza o bem que perdeu. Nossa, mas eu gostava tanto daquele carro, mas enquanto gostava eu só criticava. Perdi que a moto. Pois é, mas enquanto você tinha, só via defeito nela. Agora que você perdeu, você vê valor. Perdi uma esposa. Pois é, enquanto você tinha, você só via características ruins. Agora que você não a tem, você só exalta o que ela tinha de bom. Somos uma geração cruel, irmãos. Precisamos perder para valorizar, infelizmente. Mas é uma raposinha. Desrespeito e interferências externas. Irmã, respeite. Marido, respeite. E cuide das interferências, viu? Você que mora próximo a sogra e sogra nem sempre são ruins, não. São uma bênção. Muitas vezes. O problema é que, às vezes, a gente toma decisões erradas, que acabam gerando consequências ruins. Então, cuidado com o relacionamento próximo. O Cláudio Duarte que fala que a gente tem que viver de sogra e sogra, perto para você poder visitar, mas longe o suficiente para não passar na sua casa todo dia. Mais ou menos uma coisa assim. Então, é por aí, equilíbrio, sabe? Graças a Deus que eu tenho a minha sogra que está lá me olhando com um olho fulminante. O seu pai está. Mas são uma bênção, não tenho que reclamar. Mas a maioria dos casos não são assim, infelizmente. 10º eu termino para a gente ir embora para casa. Eu coloquei por último.
mas não é porque é menos importante. Na minha opinião, esta é a mais importante. E é onde mais erramos. É não priorizar as coisas de Deus e as coisas espirituais. O cara trabalha a semana toda, né? Rapaz, trabalhei a semana toda. Não sei a sua profissão, põe no café, no balconista, no banco, não sei. Você trabalhou a semana toda. Resultado, sábado você está esgotado. Chega o domingo, o que você diz? Não vou na igreja, não. Estou cansado. Você percebe a ordem de prioridade? Semana toda foi moído. Pois é, não é que o trabalho não é importante, mas se alimentou e colocou arroz e feijão dentro da sua casa. Mas no domingo, que era a hora de você colocar alimento espiritual, você falou, estou cansado. O que você priorizou? O que você priorizou? E eu tenho visto uma geração com problema de prioridade. Aliás, a gente sempre, desde que o pecado entrou, esse é um problema nosso. Não é à toa que Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Primeiro lugar. Se Deus mandou, é porque a gente vai ter dificuldade de fazer. Aprendi contigo. Se Deus mandou, é porque a gente vai ter dificuldade. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Homens, prioridade não é para o arroz e feijão na sua casa, se é que você me entende. Isto é importante, mas a sua família precisa mais de Deus do que de arroz. Sua família precisa mais de Deus do que a conta da CEMIG paga, embora precisa também da conta da CEMIG paga. Mas as coisas espirituais, elas são de vital importância. O seu filho pode morrer de fome, porque não tem arroz e feijão para comer, mas ele morreu crente. Ele teve o pão da vida alimentando a sua vida. Ele pode não ter tido o que o mundo oferece, mas ele tem o que o céu lhe aguarda. Pois é, nós precisamos buscar o reino de Deus, nós precisamos priorizar essas coisas. E eu termino dizendo para vocês, irmãos, põe essa frase aí, Kênia, ouçam essa frase. É um autor desconhecido, mas eu gosto dessa frase. Na verdade, é quase um texto. Tempos difíceis criam homens fortes. Você concorda? Eu concordo. Você está passando magrela, aí que você vê um homem raçudo que você é, mulher batalhadora. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam os tempos fáceis. Tempos fáceis criam tempos fracos, homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Deixa eu te dizer uma coisa, sua família é para ser uma bênção. Deus disse a Abraão, sê tu uma bênção, eu vou abençoar os que te abençoarem. Abraão, eu formei e tenho uma aliança com você para você ser uma bênção, rapaz. Então eu queria dizer, irmãos, e terminar minha palavra nesta manhã dizendo, sua família não nasceu para ser destruída. Não é para ser derrotada. As raposinhas existem, mas elas não vão estragar o vinhedo. As raposinhas estão aí, doidas para acabar com a nossa plantação, com a vida que há familiar em nós. Mas em nome de Jesus, elas serão derrotadas. Elas não prevalecerão. O que prevalecerá é o nosso Senhor Todo-Poderoso, que destrói raposinhas, que destrói raposas, que destrói leões, que destrói o que for necessário, porque a nossa família nasceu e existe para ser uma bênção. Vamos ficar em pé.